soprava minha fonte e o sol a brilhar. Senti que as ruas tocavam os meus pés. Me perguntei se não era ali que ele estava. Que eu procurava a figura do bem. Pra minha surpresa eu vi uma voz me chamar, e essa voz me trazia a paz, uma coisa como eu não sei explicar. Quando eu percebi que do meu lado brilhava a luz, quis saber quem era aquele homem, e essa voz me falava Jesus. Eu ergui meus braços ao encontro de seus braços, e sorrindo me abracei. Perguntei onde eu podia passar, e ele disse: ao seu lado eu estarei. Basta querer se modificar no amor que faz. Você viver e se transformar e a buscar toda a paz. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa Casa de Amor e Luz. Nós vamos iniciar com uma mensagem de Divaldo Franco e para isso eu vou convidar todos que fechem os olhos e aproveitem a mensagem. A mensagem diz: gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando amam.
Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos, mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas se quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama que você é capaz de amar o outro, porque amando-se você se percebe e você percebe as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas e tornar-se a tolerância, a compreensão, a fraternidade e por fim o amor, que é esse a alma da vida. Que assim seja. Então, para falar de amor e da lei do amor, eu convido a Cláudia para que faça a explanação dessa noite. Uma ótima noite para todos nós e que Jesus possa nos abençoar nesse nosso estudo, em que vamos falar um pouquinho sobre a lei de amor. O estudo de hoje, então, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, assim como foi falado na leitura. E hoje, então, nós vamos falar sobre as instruções dos Espíritos, a lei de amor. É um estudo, a meu ver, básico para todos nós, mas como temos ouvido falar de amor há muito tempo e ainda não aprendemos a amar, da forma que Jesus veio nos ensinar e tantos outros mestres também, é necessário que nós retomemos esse estudo a cada instante, a cada minuto da nossa vida, lembrar: eu preciso aprender a amar a mim mesmo e a amar ao próximo. Lázaro, então, nos traz uma mensagem em Paris em 1862. Ele diz que o amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira. O amor, essa simples palavra, é o resumo de toda a doutrina de Jesus. Ele nos trouxe tantas parábolas, tantos ensinamentos, tantas orientações de como nós deveríamos nos portar para criar um caminho de flores, mas muitas vezes nós não ouvimos e nosso caminho às vezes é cheio de pedregulhos. E por isso nós precisamos entender que tudo que foi trazido por Jesus é possível ser resumido nesta palavra: amor. É a síntese de tudo que Jesus nos trouxe. E o amor é o sentimento por excelência. Porque nós ainda somos muito emocionais, temos muitas sensações, mas ainda temos grande dificuldade em sentir de verdade, em transformar essas emoções e essas sensações em sentimento positivo, naquilo que nos traz paz, que nos acalenta o espírito. Por isso o amor é esse sentimento por excelência. Quando eu alcanço a excelência em todos os níveis dos meus sentimentos, das minhas emoções, das minhas sensações, eu consigo trazer a paz para a minha vida. Com isso trago a paz àqueles que estão ao meu redor. Assim eu vou ter esse sentimento e essa excelência no aprendizado que Jesus nos trouxe. E os sentimentos, então, são esses instintos elevados à altura do progresso feito. Então, quando nós alcançamos esse progresso, esse grande progresso, nós estaremos, então, elevando o nosso pensamento, a nossa consciência e aprendendo, de fato, a amar. Mas vamos ver ainda como estamos. Ele nos diz que em sua origem
o homem só tem instintos. É a centelha divina que vem para o aprendizado. E esse aprendizado começa do básico. E será que nós, hoje, temos alguns momentos da nossa vida em que somos instintivos? Em que não pensamos no que fazemos? Que ficamos às vezes com raiva, falamos algumas palavras que depois nos arrependemos. Será que nós às vezes ainda estamos nesse homem instintivo, nesse homem primitivo? E quando mais avançado, mas ainda corrompido, ele tem sensações, tem emoções. Essas sensações, essas emoções, quando exacerbadas, elas trazem doenças. A sensação de medo em excesso, traz doença. A sensação de raiva, sensação de abandono. Quantas sensações, quantas emoções que nós sentimos que nos trazem, junto com elas, doenças. Por isso que nós temos que cuidar com essas emoções, com essas sensações e buscar essa consciência mais plena. E quando então estamos mais instruídos e mais depurados, estaremos alcançando essa parte sentimental. Isso que vem lá de dentro e que nos traz uma plenitude no ser. E nós, muitas vezes, variamos, né? Entre aquela pessoa um pouco mais instruída, que tem grandes sentimentos, daqui a pouco vamos ali para as sensações, para as emoções, ficamos muitas vezes doentes e às vezes somos instintivos e agredimos a nós mesmos e aos outros. Ainda somos assim. E devemos procurar nos transformar cada vez mais, um dia um pouquinho mais do que o dia anterior. Hoje eu vou buscar me instruir, depurar, limpar essas minhas emoções, buscar sentimentos mais purificados, mais elevados, mesmo que ao meu redor eu encontre grandes dificuldades. Mesmo que ao meu redor eu encontre pessoas que não estão ainda imbuídos, né, nesse sentido de se transformar. Mas se eu estou, eu vou fazer a minha parte. Foi muito linda essa sua leitura inicial, porque ela nos trouxe muitos caminhos também a seguir para essa nossa transformação. Lázaro daí nos diz também que o ponto que o ponto delicado do sentimento é o amor. O ponto delicado, sutil do sentimento é o amor. Não esse amor que nós conhecemos, que é um amor vulgarizado em muitas vezes. Não. Mas é um amor delicado, sutil. É esse sol interior, esse fogo sagrado, essa chama ardente, que condensa e reúne no seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Aspirações e revelações acima do humano. Algo transcendente, que só aquele que busca essa transformação e busca estar elevado com a sua consciência vai entender. É essa luz interior, essa chama ardente que está em todos nós, que somos centelhas divinas. Nós somos, sim, uma luz que precisa brilhar. Então esse sol interior condensa, reúne todas as nossas aspirações, as revelações que estão acima do ser humano. Nós precisamos acessar essas informações, buscar
para assim podermos nos transformar com verdadeira alegria. A lei de amor, então, ela vai substituir a persona, vai substituir a nossa pessoa, aquele com que nós nos identificamos aqui na nossa vida, e vai construir a fusão dos seres. Eu vou deixar de ser eu e vou começar a pensar em ser nós. Isso vai levar a que um dia, aqui no nosso planeta, nós consigamos extinguir todas as misérias sociais. Esse é o grande objetivo de cada um de nós aqui. Substituir a personalidade egóica pela fusão de todos os seres, de todas as centelhas divinas. Jesus pronunciou a divina palavra amor, e quando ele fez isso, os povos sobressaltaram-se. Como assim amor? E o olho por olho? A espada e a outra espada do outro lado? Não mais? O que é esse amor? E os mártires, ébrios de esperança, estavam esperando, aguardando essa palavra, esse ensinamento, desceram então ao circo, desceram aqui, né, a carne, para conosco trilharem esse caminho, nos ensinando a amar. O Espiritismo, por sua vez, pronunciou a palavra reencarnação. E essa palavra reencarnação nos fez observar que nós triunfamos após a morte, que a morte não é o fim. E o Espiritismo então revela, através da reencarnação, a todos nós, às criaturas, o seu patrimônio intelectual. A nossa consciência segue como está. Como está? Em que nível eu tenho a minha consciência hoje? Aonde eu estou nesse grau de evolução? Ela seguirá comigo, não há perdas. Por isso que nós devemos buscar ganhos em consciência enquanto estamos aqui encarnados. E esses instintos, então, né, nós não poderíamos essa centelha já estar com tudo a pleno vapor, estar com a consciência plena? Eles nos dizem, né, que os instintos são meios para se aperfeiçoar os nossos sentimentos, para o nosso aprendizado no sentir, no bem sentir. Os instintos são como um germe, a germinação. São embriões do sentimento, que um dia vai aflorar. E esses instintos, então, trazem consigo o progresso, a lei do progresso. É como algo, então, que, sendo cultivado, sendo transformado, vai um dia florescer. Por isso, eles nos dizem que o espírito, essa centelha divina, precisa ser cultivada como um campo. Mas vamos imaginar a centelha divina recém-criada lá, começando a sua jornada de volta ao Pai. Quando adquirimos a nossa consciência e percebemos que temos um grande campo à nossa frente para ser trabalhado, muitas vezes podemos desanimar ou não saber nem como começar, dar o primeiro passo nessa lavoura. Mas sempre teremos alguém para nos auxiliar. Alguém que vai chegar e falar: olha, eu vou te ensinar, porque eu também já estive aí, aonde hoje você está. Olhando esse campo e sem saber o que fazer. Pega da tua enxada e segue junto. Porque a espiritualidade toda está ali para nos auxiliar. Mas eles precisam que nós façamos a nossa parte. Pegar na enxada,
ter a boa vontade de arar, de germinar, essa semente depende de nós. E quão rápido nós estaremos cultivando esse campo depende também de nós. Estarão conosco nos auxiliando, nos mostrando o caminho a seguir, o que fazer, momento disso, momento daquilo. Mas nós precisamos fazer o trabalho. E quando nós já demos o nosso primeiro passo, ainda aprendizes muito rasos, digamos assim, nós também podemos transmitir o pouco que sabemos àquele que também está ao nosso lado. Por isso que nós nunca devemos pensar, não, eu não sei, eu não consigo, eu não tenho um cabedal para ensinar ou para transmitir uma mensagem para ninguém. Não. Alguma coisa você tem sim. Né? Então nós podemos nos auxiliar uns aos outros. Sempre. É nosso dever. Né? E é o nosso caminhar. E toda a riqueza futura dependerá do nosso labor atual, do que estamos fazendo agora. Arregaçamos a nossa manga, estamos indo com grande amor, com muita boa vontade, fazer o que devemos fazer, aprender a amar a todos sem distinção, inclusive a nós mesmos. E essa riqueza futura, então, vai depender do labor atual. E esse labor atual nos trará muito mais do que bens terrenos. Nos trará a elevação gloriosa. Compreendendo, então, a lei de amor, essa lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os prelúdios das alegrias celestes. É como se nós estivéssemos aqui, imaginando a alegria celeste, já sentindo aquele aroma, aquele perfume maravilhoso das flores celestiais. Aqui, agora, é só nós querermos. Fenelon nos traz uma mensagem em Bordeaux em 1861, que fala que o amor é de essência divina. Essência divina. E todos nós, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Todos nós temos. Nós só precisamos trazê-lo à tona. É de essência divina. E nós somos centelhas divinas. E ele também vem nos trazer algumas orientações a respeito desse amor que dedicamos muitas vezes às pessoas ou a objetos. Vamos entender bem direitinho o que ele nos trouxe. Há indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. Seguindo, ele diz que são espécies de misantropos. O que seria isso? Aquele que não gosta da convivência e ou sente aversão às pessoas, prefere a solidão. Então, é bem que nós temos que entender bem o que ele nos trouxe, né? Então, não significa que se nós nos dedicamos a animais, a plantas ou a coisas materiais, estamos equivocados, não. Entretanto, muitas vezes, aqueles que fazem isso evitam o convívio com as outras pessoas. E muitas vezes se queixam da humanidade em geral. É aquela pessoa queixosa que não quer nenhuma tratativa com os outros. Prefere se fechar
né, em si mesmo, mas evita o contato com outras pessoas. E muitas dessas pessoas estão resistindo ao pendor natural de suas almas. Porque as nossas almas buscam em torno de si a afeição e a simpatia. É necessário nós convivermos com outras pessoas. Essa convivência é necessária. É uma ânsia de nós, como centelhas divinas, conviver com outras pessoas, com outras consciências. Então, nós podemos sim nos dedicar a fazer plantações e cuidar de plantas e de algumas coisas que nós gostamos, cuidar das nossas casas, das nossas coisas, mas dos nossos animais que são tão queridos a cada um que tem em casa um bichinho de estimação ou outros animais que sejam. Mas nós não podemos esquecer da convivência entre os seres humanos. Essa convivência é importante. Essa convivência é necessária, é natural, é da nossa natureza, essa convivência, para que então nós possamos aprender a sentir afeto pelo outro, por aquele que é diferente de mim, por aquele que muitas vezes faz coisas que eu não gosto e que eu não aprovo, e muitas vezes aquele olha para nós e também não nos aprova. Mas essa convivência é importante para cada um de nós. Entretanto, mesmo que não se queira, né, essa convivência em larga escala com as pessoas, existe esse germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Mesmo que comprimido, né, a miúde pelo egoísmo, mesmo que apertado ali, não, eu não convivo com ninguém, é difícil a convivência com outros seres humanos, mesmo que isso aconteça, olha, há uma ânsia, algo que dentro de nós pede que nós estejamos com esse contato. E isso vai se tornando fonte de santas e doces virtudes. E nós não conseguimos nos manter por muito tempo longe desse afeto, longe dos outros seres humanos, porque vão gerar essas afeições muitas vezes sinceras e duráveis, apesar de encontrarmos no nosso caminhar, né, aqueles desafetos. Muitas pessoas que nós encontraremos, se nós deixarmos isso acontecer, serão aqueles pelos quais teremos afeições sinceras e duráveis. E vão nos ajudar a transpor esse caminho que muitas vezes pode ser escarpado, árido, da existência humana. Um ajuda o outro, um segura a mão do outro, mesmo que com pouco conhecimento, mesmo que com grande dificuldade, mas nós podemos sim uns segurar as mãos dos outros, né? E como seria então essa prática da lei de amor? Como é que eu posso praticar isso aí que eu estou ouvindo há tanto tempo, leio, estudo, mas agora a prática, a ação, o amor em ação. É preciso, para isso, amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Amar a todos, vossos irmãos. Eles nos dizem que todos somos irmãos e devemos nos amar, sem condição alguma. A lei de amor um dia matará, extinguirá o egoísmo pessoal, o egoísmo de família, o egoísmo de casta, de nacionalidade. Todas as nossas dificuldades que temos serão extintas através da lei do amor, amando indistintamente a todos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Mas será que esse próximo é a minha família,
a minha seita, a minha religião, a minha nação. Não, o próximo é a humanidade inteira. O próximo é aquele que está ao nosso lado, mas também pode ser aquele que está a muitos quilômetros de distância, né? Porque a nossa proximidade existe porque somos todos irmãos. E isso traz a proximidade entre os seres humanos. Nos mundos superiores, olha, nós estamos almejando mundos superiores. O amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. Eu te amo, você me ama. E é uma harmonia entre os espíritos adiantados. É algo natural, é leve, é suave, é tranquilo. O nosso planeta aqui, o planeta Terra, está destinado a realizar em breve sensível progresso. Então, essas mensagens aí vieram para nós lá em 1860 e pouquinhos, já faz uns 150 anos, né? Então, nós estamos destinados a realizar em breve sensível progresso. Um progresso sensível é aquele que nós vamos observar de fato. Nós veremos os seus habitantes, né? Nós veremos que aqui acontecerão mudanças. Em virtude do quê? Em virtude da transformação social, porque passará o nosso planeta a praticar essa lei sublime, que é um reflexo da divindade. Então, quando nós aprendermos a lei do amor, começarmos a praticá-la de uma maneira indistinta, nós vamos transformar o nosso mundo, porque nós vamos olhar ao próximo e vamos querer tudo de bom para ele, e assim a transformação social acontecerá. E o nosso planeta se transformará. E os efeitos da lei de amor? Quais seriam esses efeitos? O melhoramento moral da raça humana, porque quando somos nós, a nossa raça humana vai melhorar de uma forma moral, de uma forma consciente. E a felicidade durante a vida terrestre, a felicidade aqui e agora. Os mais rebeldes, entretanto, aqueles mais viciosos, ainda aqueles mais egóicos, acabarão se reformando também, quando observarem os benefícios dessa prática do amor. Porque quem gosta de sofrer? Quem gosta do sofrimento, das amarguras? Quando você observa, então, que aqueles que aprenderam a amar, alcançaram o melhoramento moral, obtiveram a felicidade durante a vida terrestre, então você também vai querer beber naquele cálice, vai querer aprender lá naquela escola do amor. Então, essa prática de não fazer ao outro o que não quiser que te façam é a maior de todas. Não faça a ninguém aquilo que você não quer para você. Isso não é fácil. Não é fácil. Porque muitas vezes nós estamos lá nos instintos, às vezes estamos nas emoções, nas sensações, estamos adoentados nos nossos pensamentos contínuos e aqueles que sempre vêm, e temos dificuldade de sentir, de aprender a amar, mesmo sem ser amado. Não é fácil fazer ao outro aquilo que eu não quero para mim, não é fácil, mas é o caminho. Faz brilhar aquele sol, aquele fogo sagrado e age. E não faça ao outro aquilo que você não quer que te faça. Fazei ao outro
ao contrário disso, faz todo o bem que vos esteja ao alcance fazer. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Mesmo que isso te traga prejuízos financeiros, prejuízos em diversos aspectos. Mas é um grande passo que nós estaremos dando em busca desse progresso, desse melhoramento moral e dessa felicidade. São os efeitos da lei de amor. A lei de causa e efeito é essa. E quando eu apenas amo, eu vou trazer para mim maravilhas, felicidades imensas, inimagináveis por nós. Então não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Porque às vezes nós podemos pensar, a humanidade está perdida. Não há mais o que fazer com a humanidade. Tantas guerras, tanto dinheiro gasto com guerras, armamentos e etc. Tanta coisa desperdiçada. Nós podemos pensar, estamos perdidos como humanidade. Mas não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Porque ao amor verdadeiro, todos cederão. Porque está em nós, faz parte da nossa centelha divina. O amor, esse fogo sagrado, essa chama ardente, está em nós. Ela só está esperando uma brecha para poder vir à tona. E esse amor verdadeiro, essa transformação é um imã a que nenhum de nós pode resistir. Nenhum de nós pode resistir. Mais cedo ou mais tarde, seremos fisgados pela lei do amor. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes do amor em estado latente nos vossos corações. Está ali, batendo, palpitando, aguardando para vir à tona. A Terra, esse planeta onde estamos hoje habitando, é um orbe de provação e de exílio, e será então purificada e verá praticados na sua superfície, quando a lei de amor prevalecer, a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Lembram que eu falei que às vezes nós vamos ceder, mesmo não querendo? É o sacrifício. Mas haverá felicidade sim nos aguardando. Sermos resignados, abnegados, buscar a caridade, a humildade, a paciência, ser devotos àquilo que Jesus nos trouxe, que é a lei do amor, o resumo de tudo que Ele nos deixou, de toda a sua doutrina. Agora ele traz um pouquinho de João Evangelista. Quando a enfermidade e a velhice obrigaram João, o Evangelista, a suspender o curso de suas pregações, ele limitava-se a repetir essas suavíssimas palavras. Ele estava mais velhinho, enfermo, cansado. E as pessoas iam até ele para receber uma palavra, um aconchego. E ele simplesmente dizia: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Simples, simples assim. Amai-vos uns aos outros. Não vos canseis de escutar essas palavras. Que nenhum de nós nos cansemos de escutar essas palavras. Amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. E aqui ele nos diz: é difícil o praticá-las. São lições
atitudes difíceis de serem colocadas em práticas, porque estaremos aqui lidando com o nosso ego, com a nossa persona. Porém, a alma colhe delas imenso bem. A alma colhe imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, 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 e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Estaremos então daí nesse momento, quando o nosso planeta estiver transformado num paraíso, muitos virão aqui, com grandes consciências, nos auxiliar. Eles já estiveram aqui e retornarão, essas grandes consciências, esses grandes mestres, para nos ensinar. Sanson é um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Em 1883, traz o seguinte texto resumido aqui para o nosso estudo. Meus caros condiscípulos, porque ele então era um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de serdes amados. Nesse pensamento de amar muito, a fim de serdes amados, encontrareis tudo o que consola e abranda as penas do dia a dia. Tudo o que consola e abranda, diminui, alivia as penas do dia a dia. Pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Então, com esse conselho de simplesmente amar, nós nos elevaremos acima de tudo o que há aqui, nessa matéria, e conseguiremos então essa consciência um pouquinho mais plena. Agora, aqui, enquanto estamos ainda nesta caminhada terrestre. Os estudos espíritas, ele vem lembrar, naquela época, os estudos espíritas desenvolveram em vós a compreensão do futuro. Tantas coisas que eles nos trouxeram, e como já vimos aqui, a reencarnação, dentre tantas outras. Uma certeza vós tendes, a de caminhardes para Deus. A nossa caminhada rumo a essa consciência mais plena, a esse ser transcendente que simplesmente é todo sentimento em amor, essa é uma caminhada que estamos fazendo para Deus. É o retorno à casa do Pai. Por isso, deveis elevar-vos bem alto. Aqui ele fala para julgardes. Nós sabemos que nós não devemos pensar a respeito do que o outro faz. Não devemos ser nós aqueles que vamos julgar a ninguém. Mas ele nos traz essa reflexão, porque mesmo sabendo que não devemos fazer, nós fazemos. Por isso, então ele nos traz, deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições da matéria. E não condenardes o vosso próximo, condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Como assim? Olha a situação de cima, tenta entender o teu próximo, tenta compreender ele com amor, eleva-se acima de tudo, olha lá do alto, e estando lá no alto, não condene ninguém, sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Porque aí sim, quando você estiver
nessa situação, observando o outro, ou observando a si mesmo. Você eleva o teu pensamento e olha a situação de cima, e naquele momento você pensa em Deus. O que Deus sentiria ou sente neste momento? Qual é o sentimento que emana de Deus? Qual que é o sentimento que deve emanar de mim, que sou centelha divina? Amar, no sentido profundo do termo, é fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. Olhem ao redor. Olhem ao redor. Aonde estão as dores do mundo? Eu posso suavizar a dor de alguém? É considerar como sua a grande família humana, porque nos encontraremos em mundos mais adiantados. Nós somos parte de uma grande família e todos nos encontraremos novamente em mundos mais adiantados. E os espíritos que compõem essa grande família são, como nós, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. É o nosso destino, a elevação. Para todos os sofrimentos tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto. Para o sofrimento o teu sofrimento, quando você está sofrendo, tenha para si mesmo um pensamento de esperança e de conforto, mas também para aquele que está ao seu redor. Leve uma palavra de esperança e de conforto, um abraço, um sorriso, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Crede que essa sábia exortação, amai bastante para ser desamado, abrirá caminho. Revolucionária, ela segue a sua rota, que é determinada e invariável. Amar bastante para ser amado é revolucionária mesmo. Para nós que às vezes estivemos, e muitas vezes enraigados lá no Antigo Testamento, essa lei do amor às vezes é estranha. Amar bastante para ser amado, né? Mas é uma revolução aqui no nosso planeta que Jesus trouxe. Uma transformação de sentimentos. A lei do amor. E ela segue a sua rota, invariável. Já ganhastes muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Então, se ele fala em 1860 e poucos, então ele está falando lá que há 100 anos atrás, né? As pessoas tinham também grandes dificuldades e já estão melhores. E nós, 150 e tantos anos depois, será que já melhoramos? Aceitais de boa mente sobre a liberdade, a fraternidade, lá naquela época. Uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitaríeis. Então sempre há essa evolução, né? Se em 1860 e pouquinhos já estávamos como humanidade aceitando de boa mente, de boa vontade, a liberdade, conversa sobre a liberdade, sobre a fraternidade, né? Ele diz que se essas ideias viessem antes, poderiam ser rejeitadas. E daí ele nos fala, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. E será que hoje nós estamos aqui aceitando essa lei do amor, de amar ao próximo como a si mesmo? Hoje, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação constantes nos ditados espíritas são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. Isso naquela época da mensagem. Mas pode ser uma mensagem atual.
Essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós. Ideias de justiça e de renovação. Isso pode ser atual para todos nós. A ideia de justiça e de renovar o nosso coração, o nosso planeta. É tudo o que há de mais divino em cada um de nós. A sementeira do século passado implantou no seio da sociedade terrena grandes ideias de progresso. E todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Permuta universal, uma troca do amor ao próximo. Os espíritos encarnados se estenderão as mãos em todos os confins do planeta. Se reunirão para se entenderem, se reunirão para se amarem, destruírem todas as injustiças entre os povos. O milagre do século vindouro será a harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação de amai bastante para serdes amados. Vicente de Paulo, São Vicente de Paulo, se assim quiserem, na Revista Espírita de dezembro de 1859, nas comunicações espontâneas em sessões da sociedade, nos diz também: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, pela qual Deus cria incessantemente e governa os mundos. É por isso que Deus cria incessantemente, pela lei divina do amor, para nós, centelhas, aprendermos a amarmos uns aos outros. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. O espírito, seja qual for o seu grau de adiantamento e a sua situação, seja numa reencarnação, na erraticidade, está sempre colocado entre um ser superior que o guia e aperfeiçoa e entre um ser inferior, perante o qual tem os mesmos deveres a cumprir. Então nós podemos sempre pedir auxílio àqueles que estão com a consciência mais depurada que a nossa, e podemos também, mesmo que pouco saibamos ainda, auxiliar àqueles que estão ao nosso lado. Sede, pois, caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso o óbolo que dais friamente àquele que ousa vô-lo pedir. Não a esmola, não. Mas ide à procura das misérias ocultas. Ide à procura. Onde estão as pessoas com grandes dificuldades? Eu devo ir à procura das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes, sede indulgentes para com os seus próprios erros. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Ajuda, mesmo que pouco você saiba. Leva o que você sabe ao outro. Sede mansos e benevolentes para com tudo o que vos é inferior. Mansos e benevolentes para com tudo o que vos é inferior. Sede o mesmo perante os mais ínfimos seres da criação, e tereis então obedecido à lei de Deus, a lei do amor. Por isso, hoje, nós devemos praticar o amor todos os dias. Enxergar aquela centelha divina, maravilhosa, aquele Deus que está em cada um ao nosso redor, em todas as coisas, em tudo o que há. Em tudo o que há existe Deus. E é assim que nós devemos aprender a amar tudo o que há, fazendo o nosso melhor. E eu agradeço a atenção de vocês. Agora depois tem uma musiquinha que eu vou colocar. E eu já agradeço, deixando aqui essa maravilhosa frase: amai-vos, amai-vos,
Amai-vos uns aos outros. Faz tudo o que você puder ao próximo, que você receberá muito, 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 muito em troca. E direto do túnel do tempo, Ricardo Ribeiro com a participação de Raul Teixeira. Onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta ao cientista. Ninguém o viu jamais. Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma, porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Percebo Deus na mão que acaricia, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Escuto Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Eu vejo Deus na criatura boa e sinto Deus na paz, na alegria. Possamos transformar a nossa vida numa grande poesia chamada amor. Obrigada, Cláudia, pela sua linda explicação e que sim, que a gente possa ver Deus sempre em todos os lugares. Agora a gente vai para a segunda parte então da noite, que é o nosso passo coletivo. Eu vou convidar os trabalhadores da casa que se coloquem em posição. A
gente vai também diminuir um pouquinho a luz, para que vocês possam aproveitar esse momento também. Convido a todos para fecharem os olhos e aproveitarem a energia que será emanada. A mensagem é do livro Vinha de Luz, de Francisco Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo é Com Amor. E sobre tudo isso, revestir-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com o desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se de lutas, de sofrimento, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sob tudo isto, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor, sim, o amor é o tear divino que entrelaçará tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra, são flores e frutos nas árvores da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas, como amaremos no serviço diário, renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos as sugestões do amor a cada passo, nascendo evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Agradecemos então a presença de todos aqui nesta noite. Desejamos que essa energia que está sendo emanada nesse momento seja enviada a todos os lares de vocês, que a gente sempre permaneça no caminho do bem, da luz, mas principalmente do amor. Que assim seja. Boa noite a todos e até a próxima quinta-feira.